Agora vamos assistir a análise do Vitor analisando essa resposta do Júlio Lobo. Assim que ficar em tela cheia, eu já retransmito. Fez uma falácia e no vídeo resposta dele ele faz o quê? Comete falácias. Dar reboot e vambora. Ou seja, ele joga de forma abrangente de que eu tenho o costume de fazer isso várias e várias vezes e que você tem que tomar cuidado com o que eu falo. Falar que o Júlio é um cara que com relativa frequência espalha falsas verdades por aí é uma acusação muito séria. Falácia da ampliação indevida. Ele tira uma frase minha num contexto e joga para um contexto amplo, o qual eu não fiz. Aí o cara fica bravo porque eu falei que ele fez uma falácia e no vídeo resposta dele ele faz o quê? Comete falácias. Não, ele ficou brabo porque você disse o quê? Esse rapaz comete falácias. Cuidado com esse cara. Difícil, hein, cara? Vamos lá, vamos ver onde é que isso aqui vai parar. Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Recentemente, o Júlio Lobo do canal Sobrevivencialismo fez um vídeo respondendo a um trecho de uma live aqui do nosso canal onde ele é mencionado. O título do vídeo é Metaforando ou Difamando, uma resposta ao Vitor. E em resumo, a premissa principal desse vídeo dele pode ser resumida assim. O Vitor, na verdade, fez um vídeo para me inferiorizar porque ele não gosta de mim. E o Júlio se propõe a provar esse ponto, né, de que eu teria feito um vídeo para prejudicá-lo porque eu não gosto dele, nessa linha argumentativa, que eu já... Ele fez um vídeo resposta para provar que ele não é uma pessoa falaciosa e que tem que se tomar cuidado com ele conforme você descreveu. Só isso. Te adianto, não é verdade. O vídeo dele é apenas um... Parece que eu escolhi um lado, né, cara? Mas eu tô vendo que tá injusto, aí eu tô me manifestando. Mas os comentários estão aí embaixo. Tragam suas opiniões. Vamos conversar. Um trecho de uma live onde eu estou falando sobre estratagemas. Eu uso o Júlio ali, enfim, para exemplificar o estratagema número 2 do Schopenhauer, mas faz o M. Vamos deixar ele tecer o seu raciocínio. Vamos lá, vamos ouvir. Lá vamos nós para mais uma conversa desconfortável que eu não queria filmar, mas precisa ser filmada. Recentemente, o Vitor do canal... Eu ia dizer que mais uma conversa desconfortável não é sobre a situação. O canal de psicologia do Júlio, como eu disse, eu também acompanho o trabalho do Júlio, às vezes ele tem uns bate-papos com a galera, assim, em formato de vídeo e de assuntos mais delicados. Então, mais uma conversa desconfortável. Não está sendo direcionado especificamente ao Rodrigo, mas sim ao fato de ter que... Não queria estar tendo essa conversa agora. Seria tipo isso. Não queria ser eu a trazer essa conversa, tipo isso. O Júlio ele não gosta de ser o... Não seria o racional, mas a pessoa que tem que puxar a orelha, digamos assim. Meu achismo, tá? Da percepção psicológica do Júlio. Vambora. O canal Metaforando soltou um vídeo analisando um pequeno trecho de um podcast que eu fiz com o Renato Amoedo. Eu já vou fazer uma pequena retífica, né? Não foi esse o vídeo. Foi uma live onde eu falo sobre o estratagema número 2 de Schopenhauer, que... Rodrigo Metaforando. O fato de você dizer ele é sofista, cuidado com esse cara em vídeo, e você dizer cuidado, ele é sofista, cuidado com esse cara, ele é sofista, cuidado com esse cara em uma live. Qual é a diferença prática disso pro ouvinte, pra pessoa apontada como? Por favor, quem puder trazer essa resposta, me ajude a entender. Eu já tenho a minha opinião, mas eu gostaria de saber que é uma estratégia argumentativa. E eu falo sobre várias pessoas ali, né? Não só o Júlio, mas eu mostro outros vídeos, outras situações onde o estratagema número 2 é performado. E esse cara é bom demais, velho. O Trump, não, peraí, cadê? O Júlio, mas eu mostro outros vídeos, outras situações Eduardo... Esqueci o nome dele, acho que é Eduardo.
Stabs. Não, Lord Stabs. Lord Stabs, cara. O Stabs eu acho que é o prateado. Nossa, tô viajando aqui, mas esse cara é foda, velho. Esse cara é foda. O número 2 é performado. E um Perdão, trecho desta live foi postado no canal. Não que eu fiz um vídeo me propondo a analisar uma fala do Júlio e do Renato, né? Isso não aconteceu. E até Parabéns. Não mudou o fato do ocorrido. aí, tudo bem. Eu entendo que em muitos momentos, em uma performance ao vivo, a gente algumas vezes se atrapalha nos nossos próprios tropeços. Mas uma frase me chamou a atenção. O Júlio Lobo, ele usa muito sofismo nas argumentações dele. Tem que tomar bastante cuidado em ver coisa desse rapaz aí. Tem que tomar muito cuidado. Ele é muito sofista. Mas o Júlio vai usar esse trecho da minha live em específico para trazer, para suportar o ponto dele de que eu não gosto dele, portanto eu fiz um vídeo para difamá-lo, né? Ou enfim, para dar a entender que eu fiz um vídeo para inferiorizá-lo, enfim. E a gente já viu que não é o caso, né? É um trecho de uma live. Tira qualquer palavra antes ou depois da frase. Tem que tomar cuidado com esse cara. Onde eu falo sobre o estratagema número 2, performado por várias Falei que ele ia bater na questão técnica. A preocupação do Rodrigo, ao meu ver, é divulgar o trabalho dele. Só que ele tá usando de ferramentas que não vão sustentar, vão acabar sujando ainda o trabalho. E é uma pena, cara, porque é uma beta ferramenta. pessoas. As pessoas surgem ali para demonstrar o estratagema. Mas são, vamos né? lá. Várias boas Sempre meu direito de ferramentas. resposta. Trazer para você a minha real explicação sobre o que aconteceu no contexto que ele analisou e também analisar a análise dele, para que juntos nós possamos entender o que é que verdadeiramente está acontecendo nessa história toda. Então vamos lá, atenção aos termos, né? O Júlio vai dizer o que verdadeiramente está acontecendo. Se ele está dizendo que é a verdade, ele vai ter que fazer uma prova lógica, né? Porque o que busca a verdade, principalmente é a metafísica, mas é a lógica enquanto disciplina. Tanto que a falácia vai surgir como um dos termos abrigados da lógica. Então, se ele está dizendo que vai falar a verdade... Rodrigo, pelo amor de Deus, sai desse transe didático e pede desculpa pro cara, velho. Você tá... Nossa, vambora. Ele não pode cometer nenhuma falácia na argumentação dele daqui pra frente. Então, vamos ver se ele cumpre o que fala. Pois bem, o vídeo... Se ele cumpre o que fala. Se tivesse um ringue e luva de boxe, você saia no soco. Como eu disse, trata-se de um corte de um podcast que eu fiz com o Renato Amoedo há 8 meses atrás. Isso é o que eu usei na live, né? Isso que ele tá dizendo. O problema começa na premissa básica dessa análise. O Vitor, como um especialista, precisaria verificar o conceito completo. Um especialista sabe muito bem que a gente sempre corre o risco de fazer uma análise míope de uma situação se você não conhece tudo o que está acontecendo. Enfim, intencionalmente ou não intencionalmente, ele acabou deixando de fora o começo dessa conversa, que é... Tá, aqui a gente tem o primeiro erro do Júlio, que eu acho que ele tá cometendo a falácia do espantalho. Deixa eu só ver qual é a premissa que ele assume que eu estou tendo na minha análise, né? O problema começa na premissa básica dessa análise. Tá, a premissa básica dessa análise. Então ele está falando da minha análise, é uma premissa que em teoria eu estaria partilhando. O Vitor, como um especialista, precisaria verificar o conceito completo. Um especialista sabe muito bem... Precisaria verificar o conceito. Acho que ele quis dizer contexto e se atrapalhou nas palavras. Precisaria ver tudo. Intencionalmente, ele acabou deixando de fora o começo dessa conversa, que é extremamente importante. Tá, intencionalmente ou não, o Vitor deixou de fora o começo dessa conversa e a premissa da minha análise seria analisar o contexto num todo, né? E como eu já não cumpri isso, já estaria de certa forma ali, já teria algo de errado, né? Porque ele fala que eu não coloco. O início da conversa dele com o 38, que eu pego só um trecho. Pois muito bem, aqui ele está cometendo a falácia do espantalho, porque ele está alterando uma premissa base de algo que eu falei ou de algo que eu estou fazendo para que ela se encaixe na crítica dele e ele possa bater nesse espantalho clamando que me refutou. E nós vamos evidenciar por que aqui ele está errado. A premissa, analisar o conteúdo... Vamos lá, Rodrigo. Você está focando na didática dos seus aprendizados. Ele não está... O Júlio Lobo, ele não está disputando contigo o nível de conhecimento de técnicas de persuasão. Ele está deixando claro que você, com um trecho da live, disse a seguinte frase. Eu vou falar da minha maneira porque a memória não ajuda. Este rapaz utiliza muito de falácias. Cuidado com o que vocês assistem, cuidado com esse cara.
Só isso. Ele está argumentando sobre a sua pessoalidade e não sobre técnicas argumentativas. E você está bitolado nas técnicas argumentativas. O texto num todo não faz parte dos vídeos de estratagemas. As lives de estratagemas são uma abstração. Ele não está discutindo sobre as lives de estratagemas, Rodrigo. Você está nítido. Eu analiso especificamente, né, uma ou outra estratégia retórica, ou melhor dizendo, eu explico uma ou outra estratégia retórica, e as pessoas que aparecem na live, né, os trechos que aparecem na live, são apenas exemplos daquele estratagema na prática. Você pode ver, inclusive, na própria live. E como que você fundamenta baseado em um exemplo que você deve tomar cuidado com uma pessoa? Vou ir soltando as perguntas aí. Né? A live que o Júlio se refere é essa daqui. Veja o que eu falo no começo da live. Eu demarco muito bem que o foco da live não é analisar o Júlio Lobo ou ver se ele estava certo com o Renato 38, etc e tal. Não é uma análise de um debate completo como a gente faz aqui no canal. Eu deixo claro que o foco ali é falar do estratagema e que nós vamos demonstrar por meio de exemplos. Dá um toque. Eu vou ter que fazer uma coisa. O foco não era... Palavras do Rodrigo agora. O foco não era analisar o Júlio Lobo. Eu vou ter que fazer isso em live, cara, porque vai ficar muito bom. Cadê? Às vezes o trabalho pode Ó, ficar... propaganda! Eu vou até deixar no ponto aqui e a gente vai continuar a partir Lá daí. vamos nós para mais uma conversa desconfortável. Sofismo. Olha nos nossos próprios tropeços. Mas uma frase me chamou a atenção. O Júlio... Vamos lá. Volta aqui um pouquinho. No começo da live. A live que o Júlio se refere, você pode ver, inclusive, na própria live eu explico isso de início, né? A live que o Júlio se refere é essa daqui. Veja o que eu falo no começo da live. Eu demarco muito bem que o foco da live não é analisar o Júlio Lobo ou... Eu demarco muito bem que o foco da live não é analisar o Júlio Lobo. O Lobo, ele usa muito sofismo nas argumentações dele. Tem que tomar bastante cuidado em ver coisa desse rapaz aí. Ver se ele estava certo com o Renato 38, etc e tal. Não é uma análise de um debate completo como a gente faz aqui no canal. Eu deixo claro que o foco ali é falar do estratagema e que nós vamos demonstrar por meio de exemplos. Dá um toque se o pessoal estiver falando que o som tá baixo, tá? Que eu acho que ele tá ok. Acontece em 2 minutos e pouco, é o comecinho da live, né? Mas enfim. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar então do estratagema número 2 de Arthur Schopenhauer, né? O estratagema também conhecido aí como estratagema de homonímia, né? Vou deixar aqui na cara do Igor. O estratagema conhecido como sofisma de homonímia é uma estratégia muito safada. Vocês vão perceber aqui e percebam que eu falo que a estratégia é safada, né? Que é uma estratégia, de certa forma, ruim, né? Na argumentação. E outra, você pode ver no decorrer da própria live que eu vou falando de vários casos, né? Tem um rapaz que foi no Flow... Tem o Pablo Marçal que usa determinado momento ali. E eu vou explicando, né? O porquê que é determinado estratagema, por que não é. Eu tô falando do estratagema, de uma estratégia. E o Júlio aparece aqui como um dos exemplos de uma live sobre uma estratégia. Além do Júlio, Rodrigo, quantos outros destes que foram analisados você disse que deveriam se tomar cuidado com essas pessoas? Deixo mais essa pergunta aí no ar.
para quem puder responder. Então a live ela é uma abstração, por isso que eu já digo que a premissa do Júlio está errada. A premissa isoladamente, ela funciona, claro. Um analista tem que analisar o contexto num todo. E essa premissa isoladamente é verídica. O problema é quando você coloca ela no contexto da minha live. Uma live de estratagema onde a gente objetivamente não fala do todo. Nós falamos de uma parte, né? Inclusive, uma das definições de análise é justamente isso, é separar uma parte do todo para analisar isoladamente. Isso é uma análise, né? E isso é uma análise de estratagema. Nós estamos falando de um estratagema. Eu estou dando um exemplo. Então, quando o Júlio fala isso aqui que ele falou... O pior é que analisando energeticamente a questão do corpo de energia do Rodrigo... Analisar o contexto num todo. E essa premissa isoladamente é verídica. O problema é quando você coloca ela no contexto da minha live. Uma live de estratagema onde a gente objetivamente não fala do todo. Ele não tem noção de que ele realmente falou do Júlio Lobo. O foco dele realmente é a divulgação do trabalho, o que dá visualização é a treta. O problema da consequência disso é que, por ser uma energia de destruição, acaba correndo um trabalho sério de alguma forma. E aí as pessoas cometem o erro e... posso estar errado energeticamente falando, quando o Rodrigo está falando aí, ele não está nem sonhando que o trecho que eu acabei de colocar ali gerou aquele efeito, aquela exposição daquela forma. Nós falamos de uma parte, né? Inclusive, uma das definições de análise é justamente isso, separar uma parte do todo para analisar isoladamente. Isso é uma análise, né? E isso é uma análise de estratagema. Nós estamos falando de um estratagema. Eu estou dando um exemplo. Então, quando o Júlio fala isso aqui que ele falou, né? Que o Vitor, intencionalmente ou não, tirou... dessa análise. O Vitor, como um especialista, precisaria verificar o conceito completo. Um especialista sabe muito bem que a gente sempre corre o risco de fazer uma análise míope de uma situação se você não conhece tudo o que está acontecendo. Enfim, intencionalmente ou não intencionalmente, ele acabou deixando de fora o começo dessa conversa, que é extremamente importante para entender. Novamente, o objetivo da live não é analisar a sua conversa, a premissa inicial não era essa. Não é difícil de entender isso, né, cara? Assim, é só você ter um pouco de boa vontade e não ter uma certa desonestidade intelectual. Mas pense da seguinte forma. Rodrigo. Eu sou instrutor de esgrima, né? Eu sou instrutor de esgrima de fato, de esgrima medieval. Imaginem que eu quero fazer uma live, né? Até a faca e eu vou do meu falar canivete sobre estocadas. É uma live para falar só sobre estocada. Você tem diversos golpes na esgrima. Você tem uma luta, né? Uma luta ela é composta por diversas partes. Você tem a parte de atacar, a parte de defender, a mesura, né, que é a distância. Você tem cortes de cima para baixo, cortes de baixo para cima, cortes na linha do meio, cortes na linha do centro. Você tem técnicas de agarre, queda, tudo isso compreende a esgrima medieval, né? E você tem as técnicas de estocada. Imagine que tudo isso compõe uma única luta. Então, se eu for falar de uma luta, se eu for fazer uma análise técnica de uma luta, eu tenho que falar da luta num todo. Agora, se eu quero fazer uma live explicando apenas sobre estocada, o que eu estou fazendo é uma abstração. Essa live é apenas sobre estocada. Aí, imagine que eu coloco ali um trecho onde eu dei um flechê, né? Flechei o meu oponente com uma estocada e... Olha o nível de transe. Ele tá focado em deixar claro que o que o Júlio está questionando é que o Rodrigo estaria dizendo que fundamentou a análise dele na cabeça do Rodrigo, tá? Se eu entendi certo. O Júlio está questionando a percepção que o Rodrigo tem de uma análise curta de uma análise completa. Pelo menos é o que ele está explicando, que não tem nada a ver com o que foi levantado no vídeo resposta do cara Júlio. Belíssima, maravilhosa, a espada tem flamba, enfim. E aí uma pessoa olha e fala assim, o Vitor colocou esse trecho dessa luta aí, né, que ele acerta essa estocada, mas se você ver essa luta inteira, no final ele perdeu. Então, por que ele coloca só essa parte que ele estoca? Ele está com mal intenções. Más intenções, ele está querendo mostrar que ele é superior. Não, você está com má intenção a partir do momento que você diz que uma pessoa é sofista e tem que tomar cuidado com ela. Acabei de botar o trecho que você falando. Porque, na verdade, ele perdeu a luta. Ele colocou só o trechinho. Sim, o objetivo era esse. O objetivo da live, né, nesse exemplo hipotético, se é uma live sobre estocadas, eu vou colocar apenas o trecho de uma estocada. Mesmo que eu tenha perdido aquela luta no todo, eu não estou me contradizendo. Eu não estou deixando de ser um especialista em esgrima porque eu não coloquei a luta num todo, né? Enfim, o Júlio já começa fazendo uma falácia do espantalho,
Momentos atrás ele disse que vai falar a verdade e já começa aqui manchando a própria argumentação. Vamos ver onde é que isso aqui vai parar. Nesse corte, há um embate, né? Ou seja, há uma confrontação entre eu e o Renato sobre qual didática é mais adequada. Para que eu não precise ficar colocando esse corte aqui o tempo todo na tela, eu vou deixar para você assistir esse corte no link aqui na descrição. Aí, se você tiver interesse, fica lá para dar uma olhadinha, tá? É até conveniente que você assista para depois você entender a minha interpretação do processo também. Naturalmente, esse corte ele vem com a ideia de existe um confronto, existe uma tentativa de um refutar o outro, quando na verdade nós estávamos conversando sobre diferenças didáticas. Nesse corte, há um embate, né? Ou seja, há uma confrontação entre eu e o Renato e existe um confronto, existe uma tentativa de um refutar o outro, quando na verdade nós estávamos conversando sobre diferenças didáticas. Se existe uma diferença de ideia, existe confronto. Ele mesmo acabou de falar que existe confronto. A definição de confronto é uma das definições de confronto. Não, ele não falou isso. Ele não falou isso. A gente acabou de ver o trecho completo. Ele falou que, da percepção conforme o corte foi trazido, extremamente importante para entender o conteúdo desse corte. Nesse corte, há um embate, né? Ou seja, há uma confrontação entre eu e o Renato sobre neste corte, intencionalmente ou não intencionalmente, completo. Um especialista sabe muito bem que a gente sempre corre o risco de fazer Rodrigo, uma análise míope de uma situação, cara. Se você não conhece tudo o que está acontecendo. Enfim, intencionalmente ou não intencionalmente, ele acabou deixando de fora o começo dessa conversa, que é extremamente importante para entender o conteúdo desse corte. Nesse corte, há um embate, né? Ou seja, há uma confrontação. Ele não está dizendo que há um embate, ele está dizendo que neste corte há um embate. Nossa, cara, eu não tinha dado tanta atenção nisso na época. Rodrigo. Diferença didática. Meu amigo. Se existe uma diferença de ideia, existe confronto. Ele mesmo acabou de falar que existe confronto. A definição de confronto é uma das definições de confronto, se eu não me engano, é essa. Vou até pegar aqui. Justamente uma das definições de confronto é o choque de interesses ou de ideias. Veja, eu sou um cara que eu gosto de tranquilidade. Você continua focado no didático, cara. Em nenhum momento o Júlio disse que a definição de confronto não é essa. Ele disse que não houve confronto naquela conversa, naquele momento, que era uma conversa. Quando elas estão tranquilas Comente e estão aqui sendo embaixo, tratadas com educação e respeito. Afinal, se você trata uma pessoa de uma maneira tranquila e respeitosa, ela vai aprender mais sobre o que você tem a dizer para ela. Concordo. Já o Renato é um cara muito confrontativo. Ele vai entrar no mérito de explicar. Enfim, como eu disse, pessoal, a gente está abstraindo. Eu vou passar para frente pro ponto principal do comentário dele. Você acabou de falar de aula de esgrima. Aquilo não é abstração. Nossa, eu não ia ficar nervoso. Um pouco da análise que o Vitor fez a respeito dessa situação. Porque ele pegou um trecho que foi descontextualizado, onde ele disse que eu conectei o conceito de inferioridade moral com o conceito de burrice, formando a falácia de homonímia. Ou seja, eu estou contando uma mentira, conectando aspectos que não são correlacionáveis. Vamos lá. Existem muitos erros técnicos aqui no que o Júlio fala. A falácia de homonímia é uma falácia, ela não é uma mentira, tá certo? A definição técnica de falácia é um erro formal, né? Um erro na forma do raciocínio. Não estava olhando falácia. Você pegar a definição aristotélica, né, ou melhor dizendo, as definições clássicas mais confiáveis que a gente pode utilizar, a falácia ela é descrita como um erro formal, um erro de forma, tá certo? A forma que eu elenco algo. Então, por exemplo, né, vamos pegar um exemplo na fase de homonímia. Todo aquele que tem asa voa. Brasília tem asa, portanto Brasília voa. Eu usei a mesma palavra em contextos diferentes. Isso é uma falácia. Você vê que a forma ela está equivocada, porque Brasília tem asa, de fato. Numa das proposições eu estou falando da questão geográfica de Brasília. E geralmente todo aquele que tem asa, geralmente um animal que vai ter asa, ele voa, tá certo? Mas a conclusão é errada porque eu estou fazendo uma falácia. Isso é um erro de forma. A matéria das proposições é verídica, né? A cidade de Brasília tem uma região geográfica chamada-se asa. Animais que têm asa geralmente voam. Então isso a gente está falando da materialidade. O argumento ele é composto de matéria e forma. A falácia é um erro formal. O Júlio está se justificando em relação à matéria aqui, né? Inferioridade moral com o conceito de burrice, formando a falácia de homonímia. Ou seja, eu estou contando uma mentira. E o que é mentira? A mentira vem de uma matéria que não é verídica. Veja o que o Júlio fala.
o conceito de inferioridade moral com o conceito de burrice, formando a falácia de homonímia. Ou seja, eu estou contando uma mentira. Não, você está cometendo uma falácia. É um erro formal. Por isso que eu falo, já existe um erro técnico, né? E o Júlio não tem nenhuma obrigação de saber sobre estrutura retórica. Isso não tem obrigação dele saber disso, obviamente. O problema é ele ter essa impressão pessoal dele e querer fazer com que todos tenham essa impressão. Isso sim é um problema, mas vamos seguir aqui. Conectando aspectos que não são correlacionáveis. Isso por si só é um equívoco, porque se você conhecer o contexto da conversa, você verá que inclusive Já está respondida essa questão, né? eu faço um prelúdio e depois um novo reforço argumentativo disso, onde eu falo: as pessoas, muitas vezes, mesmo que bem intencionadas, elas cometem erros. E muitas vezes, por cometerem erros ou burradas, elas acabam se prejudicando na vida. Foi a partir dessa definição, onde eu criei um sinônimo entre ignorância e burrada, onde eu afirmei ao Renato que muitas vezes, quando você fala que uma pessoa, por não utilizar uma ferramenta, ela é inferior moralmente e logo ela acaba cometendo erros, logo ela acaba fazendo burradas, logo ela é burra. Sim, é uma argumentação não muito adequada? Eu concordo. Pronto. Acabou. Olha só. Aí nós três concordamos. Era isso. A formulação segredo, não ficou adequada. Sabe? Não sei nem o que falar, cara. É isso. É a boa vontade interpretativa, né? Eu vou conceder com uma parte aqui da crítica do Júlio, daqui a pouquinho vocês vão perceber. Mas é isso. O vídeo inteiro, né? O trecho da live onde o Júlio é mencionado, e talvez eu não tenha me expressado da melhor forma, né? Eu vou conceder com essa crítica dele daqui a pouco, mas o trecho é justamente isso. Eu estou exemplificando um estratagema que o Júlio utilizou. E muitas vezes a gente usa isso de maneira inconsciente, como eu falo no próprio trecho do vídeo ao qual ele está se referindo. Faltou clareza da minha parte. Eu deveria Aí a parte que ele consolidou a formação da ideia de forma inconsciente, eu tô muito forte nessa teoria aí, porque ele realmente não percebeu. Uma ligação mais adequada entre os conceitos que eu relacionei entre inferioridade moral e burrice. No entanto, alguns pontos importantes aqui. Primeiro, eu estava conversando com o Renato. Eu não estava em uma confrontação. Novamente, ele mesmo se refuta. Ele falou agora há pouco. Eu estava tendo um confronto. Ele não falou que estava tendo um confronto. Ele falou que no trecho que você apresentou o corte, apresentava, estava havendo um confronto. Com o Renato. Ele fala isso agora há pouco. Nesse corte, há um embate, né? Ou seja, eu há uma boto de novo aqui também. Entre eu e o Renato e, existe um confronto. Não é isso. Olha o que ele disse. Conteúdo desse corte. Nesse corte, há um embate. Né? Neste corte, o corte não foi executado pelo Júlio. O corte foi executado pelo Rodrigo. O Rodrigo fez parecer através do corte que estava havendo um confronto. É isso que está sendo dito aqui e não que está sendo mostrado na edição efetuada pelo canal Metaforando. Existe uma tentativa de um refutar o outro, quando na verdade nós estávamos conversando sobre... E além disso, a definição etimológica de confronto isso é feio, cara. O choque isso é feio, porque você está mais uma vez imputando e... como é que eu posso dizer? Manipulando o que o Júlio estaria dizendo. Isso é feio, cara. Isso é feio. Eu não sou especialista em linguagem corporal. Eu não sou especialista em expressão facial. E eu consigo ter essa percepção de princípio. Isso é feio. Você está imputando algo a uma pessoa que ela não disse e que ela nem fez. Você está prevendo que ele é sofista e que tem que tomar cuidado com ele e você não admite. De ideias. Eu acho que você nem percebe. Teria uma adesão. Se eu penso A, você pensa B, existe um confronto. Esse confronto vai ser selvagem, vai ser intenso, vai ser ameno, vai ser cordial. Isso são outros 500. Mas existia sim uma diferença, né, de interpretações, de visões de mundo, o que caracteriza um confronto de ideias. O que me incomoda na análise do Vitor é que ele faz questão de mostrar como se o Júlio estivesse criando estratagemas para refutar o Renato. Tá, então ele dá, pelo menos a impressão que eu tenho, dá a entender que no meu vídeo eu faço questão, né, de trazer um certo mau caratismo à figura do Júlio Lobo. Como se o Júlio estivesse tentando criar estratagemas para atacar o Renato. E isso por si só também é falso. Tá certo? Na própria live a qual ele está se referindo e no próprio trecho do vídeo
que foi ao ar, né? Porque eu tirei um trecho da live. Eu falo no final, justamente para que as pessoas não pensassem dessa forma, eu falo isso aqui, né? Basicamente, pessoal, o estratagema muitas vezes ele é instintivo. A pessoa às vezes não pensa para usar o estratagema, tá certo? Eu falo que uma pessoa pode cometer uma falácia inconscientemente, tá certo? Que isso é algo comum, é algo normal. Não obstante, no dia que eu publiquei esse trecho da live na forma de um vídeo, algumas pessoas começaram a atacar o Júlio. O Júlio é isso, é aquilo, é arrogante, etc e tal. E vendo aquilo eu fiquei incomodado, porque o objetivo da live não era esse, a live que resultou naquele trecho ali do vídeo. Eu fui lá então e esse é o risco de você dizer, Rodrigo, a pessoa é sofista, eu não confiaria nesse rapaz. Esse é o risco dessa frase aqui, ó. Porque quando você tem um público, cara, você cria uma espécie de transe, não quando eu digo você, tá? A gente quando tem influência sobre outras pessoas a nível de conhecimento, a nível de se identificar ou qualquer coisa do tipo, a gente tem que tomar cuidado, porque o que a gente fala vai se tornar verdade, cara. Se atrapalha nos nossos próprios tropeços. Mas uma frase me chamou a atenção. O Júlio Lobo, ele usa muito sofismo nas argumentações dele. Tem que tomar bastante cuidado em ver coisa desse rapaz aí. Tem que tomar muito cuidado. Ele é muito sofista, mas enfim. Foi exato. Quando você diz isso, cara, para um público onde você tem ali pré-adolescente, adolescente, adultos, pessoas mais velhas, como é essa reação, cara? A internet, ela clama por combater o mal. A internet, ela clama por combater o mal. A gente está vivendo na internet a era da Inquisição. Queime e caça as bruxas. E aí você joga uma isca de que uma pessoa sofista ela não é confiável e você tem seguidores e eles confiam e acreditam no que você está dizendo. Chega num nível que muitas pessoas primeiro agem e depois filtram. É essa responsabilidade e esse cuidado, só isso, cara. Não deixa... Isso mina o teu próprio trabalho, na minha opinião, tá? Eu acho que a lei do universo, a lei divina, a lei das energias, ela é muito... nem sempre justa, mas ela é muito direcionada. Então, cedo ou tarde, você vai acabar prejudicando o seu próprio trabalho, as pessoas que você está ajudando, as pessoas que você poderia ajudar. É só esse cuidado. Era uma pessoa que entendeu o vídeo, né? Obviamente, fazendo um comentário favorável ao Júlio. Eu fui lá e dei um coração para esse comentário. Ele diz o seguinte, ó. No fim do vídeo, o Vitor explicando que a pessoa pode fazer o estratagema inconscientemente. E o pessoal nos comentários. Ah, sempre soube que o Júlio era arrogante, fim de ser humilde, etc e tal. Nossa, vocês só podem ser loucos. Isso aqui já mostra que a intenção... Eu vejo que o Rodrigo se encaixa na própria condição de estratagema inconsciente. Eu realmente não sinto uma vibe de conflito. É simplesmente um cara que estava fazendo o trabalho dele, entendeu que a pessoa que se sentiu ofendida entendeu errado. E na verdade a mensagem que o Rodrigo acabou passando foi equivocada. E ele não percebe. É isso. Fui lá e dei o curtir, né? Dei o coraçãozinho nesse comentário aqui. Porque justamente eu não queria que as pessoas tivessem essa sensação de que o Júlio fez aquilo, né, de maneira negativa, enfim, de maneira a prejudicar o Renato. Eu vou fazer uma previsão aqui que pode ser que eu queime a língua daqui a pouco. Não daqui a pouco, porque depois desse vídeo eu preciso comer. Eu tô quase 4 horas em live, 3 horas e meia. Eu não responderia mais o vídeo. Aquilo que eu falei mais cedo, dos agora, depois e nunca. Não por merecimento ou desmerecimento do Rodrigo. Eu acho que assim como o próprio Júlio deixou claro dentro do vídeo que deseja sucesso. O Júlio ainda discorda um pouco da metodologia do Rodrigo. Eu já dou uma credibilidade da minha parte. Não que eu seja alguém para dar credibilidade ou não para o trabalho que o Rodrigo faz. Mas eu acredito sim nas técnicas que ele utiliza. Só que a gente não pode se perder só na teoria e no que a gente considera como suficiente para uma prática. A conexão humana ela tem que existir. Eu perdi a linha de raciocínio. Eu estava falando de intenção, né? Realmente eu não vejo que o Rodrigo teve a intenção. A estratégia, né, o estratagema número 2 é um estratagema safado, é um estratagema ruim. E eu falo isso no começo da minha live. A pessoa que usa não necessariamente é
ruim, não necessariamente age de má fé. Eu mesmo já cometi falácia aqui nos meus vídeos. Você chama ele de safado publicamente, né? O vídeo da análise do Renato Cariani, mostrando que eu cometi uma falácia ali, não só uma falácia, mas um erro falacioso, né? Vamos dizer assim. E pedir desculpas. Então, assim, a falácia, você fazer uma falácia, não te torna uma pessoa má. E eu não disse que torna. Pelo contrário, no final da própria live, no final do próprio vídeo ao qual ele se refere, está público que eu digo que alguém pode fazer isso inconscientemente. Se é inconsciente, não há má intenção naquilo. Até porque para você poder ser imputado sobre algo, responsabilidade, você tem que ter consciência que está fazendo. E terceiro, eu vou lá ainda curto, né, publicamente, né, sinalizo publicamente para minha base um comentário favorável ao Júlio, justamente desmontando essa narrativa de que o Júlio teria feito algo de má intenção. Então, dá para ver pelas minhas ações que eu não tô compactuando com nada do que o Júlio tá falando. Mecanismos sujos de atuação. Isso é transe hipnótico puro, cara, porque é realmente... É por isso que é importante a gente espairecer a mente, sair um pouco da rotina, ver outras coisas, porque a gente pode se cegar em coisas que para outros é muito nítido e a gente não vai enxergar, gente. Isso é para qualquer ser humano. O Rodrigo, ele não enxerga o tapa de luva que ele deu no Júlio. Ele não enxerga. Aqui vem a falácia da ampliação indevida. Em momento algum, eu digo que o Júlio Lobo tem tendências ou que ele usa mecanismos sujos. A falácia da ampliação indevida é você pegar uma fala em um contexto e ampliá-lo para todos os outros contextos. Por exemplo, imagine que eu chego para você e falo: você quer ajudar as crianças com câncer? E eu vou lá e falo para você: olha, não quero ajudar. Aí eu pego essa fala e falo: tá vendo? Ele não quer ajudar crianças com câncer. Por isso que ele é uma pessoa irresponsável, não se preocupa com nada, ele não tá nem aí com o mundo, é um cara extremamente egoísta, ele não quer ajudar pessoas em situações vulneráveis, é uma pessoa que só pensa nele e é uma pessoa que detesta a caridade e detesta compartilhar com os outros. Não fez isso com criança com câncer, mas uma afirmação, não quero ajudar, e amplio ela para um cenário totalmente diferente daquele que a pessoa falou. A pessoa pode ter dito que não queria ajudar naquele momento porque estava sem dinheiro, porque naquele momento ela estava com pressa, porque ela já ajuda outras instituições. Então é um pensamento falacioso e é justamente isso que o Júlio está fazendo, né? Ele está tirando a minha frase onde eu falo do estratégia. Fica muito bom o time, cara, não tem como não botar de novo. Próprios tropeços. Mas uma frase me chamou a atenção. O Júlio Lobo, ele usa muito sofismo nas argumentações dele. Tem que tomar bastante cuidado em ver coisa desse rapaz aí. Tem que tomar muito cuidado. Ele é muito sofista, mas enfim. Não tem como não colocar, cara. Tô aprendendo também. E onde eu afirmo que o Júlio cometeu uma falácia e está ampliando para um cenário onde eu falo que o Júlio é um cara sujo e não sei o quê. Estivesse criando estratagemas para refutar o Renato, e o Júlio tem a tendência a usar desses mecanismos sujos de atuação. Isso me acendeu um alarme. Enfim, é uma falácia, já está explicado, né? Quando a gente está ao vivo, e ainda mais, eu não sei se vocês sabem, tá? Mas eu não conhecia o trabalho do Renato. O Júlio vai dizer que quando tá ao vivo, a gente acaba cometendo alguns equívocos, né? Acaba se excedendo algumas vezes no tom. Mesma coisa aconteceu comigo na live, cara, né? A hora que ele falar ali sobre a questão do comentário, do tom que eu usei pra falar sobre ele, eu concedo em parte com ele nessa crítica, mas a explicação é a mesma. Eu estava em live. Em live eu não tenho roteiro. Às vezes eu tenho um tom mais dinâmico, isso é o tom da live. E eu não atribuo a safadeza, né? Ele vai ficar puto com essa palavra. Ele falou safadeza, como se fosse uma pessoa desleal. A safadeza está na estratégia. E eu falo fora isso no começo se dá muito da live. bem, mano. Veja que ele está me criticando porque, na visão dele, eu deveria ter que ter assistido o trecho todo dele com o Renato. Tá aí um encontro que eu gostaria de ver de vocês dois. Porque todas as críticas que ele está trazendo aqui estão na mesma live que ele assistiu. Melhor para entender o que está sendo dito e eu, de maneira insidiosa, querer tirar a autoridade do convidado para que eu possa sair por cima. Você tem que mudar essa vibe, Rodrigo, de imputar coisas falácia da ampliação às pessoas baseadas nos instintos, velho. Você cometeu uma falácia, e você cometeu, e nesse vídeo você já cometeu outras. É isso, cara. São dois caminhos totalmente diferentes. Então parece que chegamos ao ponto principal dessa minha resposta. Não é nem ignorar os instintos, é só tomar cuidado. Não teve como intenção avaliar estratagemas de debate de acordo com Schopenhauer. Não. Eu abro a live com isso, né? Exatamente isso que eu falo. A intenção é exatamente essa.
ela teve como intenção imputar má intenção à minha pessoa. A live, então, na perspectiva do Júlio, tem o objetivo de atacar o Júlio. É uma tradução bem grossa. Tá cortado, mas ele disse que eu corto especificamente. Vamos com calma. Vou explicar por quê, da onde eu tô tirando isso. Primeiro ponto. Todo criador de conteúdo. Eu não sei quem é que edita os vídeos do Rodrigo, mas cuidado, Rodrigo. Se não for você, os cortes estão até o momento ficando fora de contexto. Tá faltando informação que dá outro sentido ao que está sendo dito. Qualquer cara mais encrenqueiro, não sei se o Júlio tomou ação de justiça ou não, mas cuidado com isso aí, cara. De temas em alta, ele geralmente pega vídeos recém-lançados para poder pegar o interesse público das pessoas e direcionar para aquela situação específica. Isso aí é técnica de sobrevivência do YouTube. O Vitor fez questão de pegar uma conversa que aconteceu há 8 meses atrás e que o corte dessa conversa foi lançado há mais de 1 mês atrás. Ou seja, ele não tinha nenhum ganho de relevância ao utilizar este tema, que já era um tema que estava em dormência em relação à plataforma. Eu concordaria se isso fosse um caso único, porque a gente está falando de uma quebra de padrão. Se o Vitor sempre posta vídeos e lives apenas de casos de alta relevância, né, casos super hypados, vamos usar o português claro, e do nada ele pega e faz um vídeo do Júlio Lobo de 8 meses atrás. Ué, o que aconteceu? Porque especificamente nesse caso ele falou do Júlio Lobo. Eu concordaria com esse argumento. Esse argumento obviamente não procede, né? Não tem relação com a realidade, a impressão é passada caso, pelo né? fato Mais uma vez, o histórico de lives do canal. A gente pega vídeos de meses, de anos atrás. Tem um vídeo que vocês gostam, né? Eu sempre falo que é o vídeo do caluniador. Já coloquei diversas vezes. Do Roda Viva, né? Esse vídeo é da década de 90, enfim. Uma live nossa aqui no canal, uma live retórica. Só pra você entender, Júlio. A gente faz uma abstração. A gente pega determinada técnica, determinado tema. Nós colocamos esse tema em discussão, ou melhor dizendo, em explicação, né? Eu me proponho a explicar esse tema retórico e os vídeos surgem como exemplos, né? Os vídeos ali estão demonstrando aquilo que eu estou falando. Tem uma live que a gente fez alguns meses atrás sobre coaching, né? Que eu vou falar sobre a estratégia de prova por meio de exemplo, uma prova retórica pressuposta por Aristóteles há milhares de anos atrás. Ele vai falar que é uma das duas formas de provar algo. E nessa live eu pego vídeos de meses e anos atrás. Eu pego um vídeo do Wendel Carvalho de anos atrás, um vídeo muito famoso, onde ele fala pro cara da luta da masculinidade. Esse vídeo é de anos atrás. Agora eu peguei esse vídeo por quê? Eu queria atacar o Wendel? Não, esse vídeo faz sentido, é um vídeo que eu conheço, é um vídeo que alguém me mandou, geralmente esse é o contexto, ou eu conheço, eu já vi e falo, isso aqui eu vou usar algum dia numa live. Ou alguém me manda um trecho de algo, eu olho e falo, nossa, isso aqui dá pra usar numa live. E eu vou lá e uso esse vídeo pra explicar. Se houvesse uma quebra de padrão e eu especificamente fizesse um vídeo que eu nunca fiz, pegando algo de meses atrás, seria muito esquisito, essa argumentação faria sentido. Mas não, o ato de pegar vídeos de meses atrás é só parte da linha de base do canal, nas nossas lives didáticas, né? Não existe essa teoria da conspiração. Esse é o primeiro ponto. Segundo, primeiro ponto tá refutado já. Como eu disse, perceba que ele parte da premissa de que eu estou sempre tentando jogar de forma suja. Falácia do espantalho. Em momento algum, eu digo que você está tentando jogar de forma suja. Isso simplesmente não acontece. Perceba que em nenhum momento ele me dá o benefício da dúvida de... Novamente, falácia do espantalho do começo do vídeo, não era uma análise de debate, não era uma análise situacional, era um exemplo de um estratagema. Vida que segue, já tá explicado isso. E, talvez o Júlio se confundiu. Não é... Palavras muito interessantes. Olha a safadeza que ele fez aqui. Ele ficou incomodado com essa palavra, né? Falta safadeza. De paciência do Rodrigo. Cara, o Rodrigo, ele realmente... Se a gente cortar a parte do vídeo que o Rodrigo fala que o Júlio é sofista e que tem que tomar cuidado com ele. Se a gente ignora isso nunca existiu... É o que tá acontecendo aqui, essa falta de paciência do Rodrigo, mano, é muito bom. Ele realmente não faz ideia do dano que ele causa com aquela frase lá. Ele não foi a intenção. A frase saiu tipo, tô com sede, vou beber uma água e vamos falar de futebol. Eu já nem lembro mais que eu falei que eu ia pegar uma água. É isso, cara. E aí ele vai falar, ó. Achei a safadeza, ó o gatilho, ó. Ou seja, ele atribui o conceito de safadeza. A safadeza tem uma etimologia associada a uma conduta imoral, uma conduta suja. Logo, ele já vai criando juízo de valor sobre mim, sem que você perceba. Falácia da ampliação indevida. Ele tirou o uso da minha afirmação safadeza e
levou ela pra ele está dizendo que eu pratico uma safadeza, lá ele 1000 vezes, safadeza no sentido desonesto, que é uma das possíveis interpretações, né? Tem relação etimológica com a palavra. Então, se o Vitor falou safadeza na minha análise, claro que ele está falando de mim, claro que ele está dizendo que eu sou desonesto. Falácia da ampliação indevida. Vamos ver o contexto da palavra safadeza explicado no começo da live. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar então do estratagema número 2 de Arthur Schopenhauer, um estratagema também conhecido aí como estratagema de homonímia. O estratagema Cara, conhecido muito legal, como sofisma de... Muito legal esse trabalho do Rodrigo de trazer essas aulas aí pro YouTube. Tirando agora do contexto do que ele disse ali, não... Eu não vou dizer que não assume, cara, ele não percebeu. Ele não teve intenção, velho. Homonímia é uma estratégia muito safada. Vocês vão perceber aqui. Aqui eu falei o nome do Júlio Lobo. O Júlio Lobo, aquele sem vergonha, aquele safado, né? Sujo. De homonímia é uma estratégia muito safada. A estratégia é ruim. E é isso que eu estou dizendo na live. Vocês vão perceber aqui o quanto que ela dá raiva, né? Quando você está analisando essa estratégia, uma estratégia verbal ali para convencimento, você percebe como ela é sem vergonha, uma estratégia bem safada mesmo, vamos dizer assim. Logo, daqui eu estou fazendo o juízo de caráter do Júlio Lobo. Você está vendo como isso é um salto lógico absurdo, uma falácia de ampliação indevida? Seria a mesma coisa, e aí o Júlio vai gostar desse meu argumento, que eu falar assim, o Júlio Lobo usa armas, armas matam, logo, Júlio Lobo mata. Você está vendo como que eu vou parar longe se eu fizer esses saltos lógicos? E aí, o Júlio vai falar daqui a pouco que é... Eu falo do sofismo e tal, e eu vou conceder com essa crítica dele, mas, ô Júlio, pra você entender, é por conta dessas e outras, desses elementos na sua argumentação, que eu fiz aquele comentário falando que você usa muito sofismo. Porque você usa, tá? Tô demonstrando aqui. O seu argumento, ele tem muitos erros lógicos, tá certo? E aí, eu não sei se você faz isso de má intenção ou porque você tem uma certa ignorância retórica. Peraí, falácia é uma coisa, sofismo... Eu concedo com a sua crítica que você... Não são erros lógicos. Cadê minha live? Sofismo é um raciocínio ou argumento que aparenta ser lógico e verdadeiro, mas que na realidade é enganoso ou falacioso. Ele é enganoso. Ele é frequentemente utilizado com o propósito de enganar, manipular ou impressionar, ao invés de buscar a verdade e chegar a uma conclusão. Então não se contradiga em relação à falácia e em relação a sofismo, o senhor Rodrigo metaforando. Você vai fazer, eu vou até colocar nela agora. Essa frase aqui, tá? Eu concedo parcialmente com essa crítica sua aqui. É quando ele traz uma frase que eu até anotei aqui, ó. Esse rapaz faz muito sofisma, tem que tomar cuidado com ele, que é o trecho que você viu. Eu concordo com essa crítica, parcialmente, né? Esse não é um bom tom, não é uma boa forma, né? Tem que tomar cuidado. Parece sim, pode dar a impressão de que eu tô gerando uma imagem negativa do Júlio, uma imagem de perigo mesmo, né? Isso assim, deixando bem claro, eu concedo parcialmente com a crítica do Júlio, porque esse ponto faz muito sentido. Olhando, eu falei assim, cara, eu não precisava ter falado tomem cuidado com o Júlio, porque parece que o cara é um monstro, alguma coisa que vai fazer mal. E nesse ponto eu concedo, tá certo? Perfeito. Mas pra daí você falar que, portanto, o Vitor não gosta de mim, então ele pegou um vídeo 8 meses atrás e aí ele recortou porque ele quer me prejudicar. Isso é um salto lógico muito grande. Não faz sentido. Ele não disse e novamente, isso. né? O que eu falo? Eu falo que você faz ele muito disse sofismo. que você se baseou sofisma, nisso para dizer o que você novamente, disse sobre o tom sofismo. da frase não é um tom bom e eu concordo com você. Mas você faz sofismo. Você acabou de demonstrar no seu vídeo de resposta. Então assim, cara, para responder o Júlio, né? Em resumo, a situação é o quê? Eu estava fazendo uma live corriqueira sobre estratagemas, uma abstração onde a gente quer falar sobre algo específico. O nosso objetivo, objetivamente, né? Nós não queremos analisar o todo das situações, nós queremos pegar um trecho para falar daquilo, para exemplificar, na verdade, aquilo que eu estou explicando, aqueles elementos retóricos que eu estou explicando. Era esse trecho. Eu usei uma frase de mau tom para se referir ao Júlio. Falei, ele faz muito sofismo, tem que tomar cuidado com ele. É uma frase de mau tom, eu concordo com esse ponto do Júlio. Ele ficou incomodado e fez um vídeo inteiro dizendo que eu não gosto dele, que eu quero prejudicar ele, etc e tal. O que não é verdade, né? Então, a situação resumida o pedido de desculpa tá não rola. O não estrago treta, não tem interesse continuar. Você não fez. É tipo aquele cara que bebe e vai dirigir, né? Eu não tinha intenção de atropelar ninguém, eu só queria tomar uma bebida gelada, alcoólica. Mas eu saí ali e acabei atropelando. Mas eu ainda estou certo porque eu não tinha intenção, eu sou habilitado e meus documentos estão em dia. Tô extrapolando, mas pra
Rodrigo, caso assista em algum momento, entenda. Você mesmo disse que pessoas foram atacar o Júlio. Então o resultado prático do tom com o qual você mesmo concorda que foi exagerado foi de ataque. Não há outra resposta, percepção. réplica, enfim, tá respondido. Meu ponto tá colocado aqui. O Júlio fala que não tem interesse em treta, nem nada, mas ele divulga o vídeo dele como tretinhas no Instagram e ele coloca, né, o título do vídeo aqui. Ele gosta de falar de palavras, ele usa a palavra safadeza, né, uma palavra bem interessante, mas o título do vídeo do Júlio é Metaforando ou Difamando. E aí a gente tem um ponto para se pensar. Eu vou lá e falo que o Júlio faz muito sofismo e tem que tomar cuidado com ele. E é de mau tom. Só que sofismo e falácia ainda não é crime, é um erro. Só, lógico. Então eu faço uma associação com o Júlio a um erro. Porém, no título do vídeo dele, eu não sei se ele sabe disso, difamação é crime. Ele cria uma suposta associação entre metaforando e um crime. Metaforando ou difamando. E aí, se eu fosse ser um cara paranoico, né, igual o Júlio, eu vou usar paranoico para ser bem... O Rodrigo tava indo muito bem, mesmo sem pedir desculpa. Ai, meu pai, não preciso falar nada, vambora. O termo de jurisdição de palavras ali eu tô fora, tá? Vocês estão dizendo que é, porque é, porque é. Vambora. Generoso aqui para não dizer que é má intenção. O que será que eu quero, né? Se eu venho aqui para responder e eu estou associando o seu nome a um crime. Imagine, Júlio Lobo é sobrevivencialismo ou apologia ao uso de armas? Sobrevivencialismo ou homicida? Eu estou levantando, é até uma espécie de falácia de pergunta complexa, né? Eu estou supondo que existe algum cenário onde o Júlio é homicida, onde o Júlio é apologeta ao uso de armas e tal. Quando eu trago essa palavra, né? O nome do meu oponente associado a um crime, isso é uma má intenção minha, retoricamente dizendo, ou é uma boa intenção? Eu estou com a melhor das ideias, por isso eu vou colocar o seu nome associado a um tipo de crime. Eu acho que a resposta tá aí, né? Basta analisar a situação com calma. Como eu falei, concedo com a parte que eu tive um mau tom ao falar do Júlio, concordo com ele nesse ponto, mas o resto do vídeo já expliquei o que foi, né? É um trecho de uma live sobre estratagemas. Eu falei sobre o Júlio, usei um termo que ele não gostou, ele ficou chateado, né? Ficou emocionado, quis fazer um vídeo aqui tentando provar um ponto onde eu estaria atacando ele e usou falácias para suportar esse ponto. Tá respondido, pessoal. Espero aí que... Cara, não sou especialista e repito, Rodrigo, fica feio, porque te coloca no lugar do Júlio, cara. Pessoas vindo te atacar porque alguém diz que você é falacioso e que deve se tomar cuidado com você. Então, eu não vou entrar na questão da palavra ser criminosa ou não, porque eu desconheço esse nível. Mas se você quiser utilizar de argumento técnico para se defender e está ignorando totalmente a pessoalidade da função, o teu trabalho, cara, ele acaba perdendo todo o sentido de ser, que seria, né, para ajudar e orientar pessoas ali no quesito de comportamento, expressão facial, relacionamento social. Se tu vai focar na letra da palavra, né? Não digo somente na letra da lei, mas na letra da palavra, não importa as consequências das suas palavras para com terceiros, o importante é o que a sua palavra significa no dicionário Aurélio, e aqui eu estou sendo sarcástico, cara, tu tá indo cada vez mais longe daquilo que tu já trouxe inicialmente lá no começo do teu projeto com Metaforando. Desejo sucesso, porque terminou o vídeo, graças a Deus, porque eu estou com fome. Eu desejo sucesso aí na tua empreitada. Se algum momento esse vídeo, ou algum corte desse vídeo chegar até ti, saiba que o canal ele fica aberto, o direito de resposta também. Todas as críticas que eu teci aqui em relação a esse caso do Júlio, ou até as críticas que eu teci ao Júlio, que eu acho que foram pouquíssimas, mais alguma coisa de congruência ali, também fica aberto. Júlio, canal Sobrevivencialismo, Thiago, quiserem comparecer de alguma forma, sinto-se à vontade. Precisar que retire o vídeo, acredito que não, porque a relevância aqui é inicial. Então, é isso. Agradeço quem assistiu, agradeço quem vai assistir. Espero que esse vídeo, essa live, de alguma forma, algum trecho possa estar ajudando vocês que estiverem assistindo aí, moços
e moças, rapazes e senhoras. E é isso. Senhores e senhoras, né? Rapazes e moças. Tô divagando porque eu sou péssimo de finalização. Obrigado por assistir até aqui. Camila, sucesso e parabéns. Vou mandar mais uma mensagenzinha lá naquele vídeo dando os parabéns para que eu não mandei nada naquela hora ali. E é isso, tá aí a primeira live de análise do canal, assim, estilo roda solta. Espero que tenham gostado. Um beijo do gordo. Eu tô finalizando que não é live de gameplay por causa do tempo de live, cara. É isso, galera, a cabeça tá derretendo. Valeu.